noite. Inicia agora o Análise Santa Maria em Debate, um programa com o objetivo de discutir assuntos da cidade. Com produção do jornalista Tarso Negrini, da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, Cassisbe, o Análise tem o apoio cultural do jornal A Razão. Jair Ber, assessoria imobiliária. Unimed, o Plano Único, Sindigêneros, a força e o trabalho aumentando a representatividade, e Ática Consultoria Empresarial e Contábil. No programa de hoje vamos discutir a adesão ou não do Hospital Universitário, ou mais propriamente da Universidade Federal de Santa Maria, através do Hospital Universitário, a EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Para conversar sobre o tema, estão conosco a diretora-geral do Hospital Universitário de Santa Maria, doutora Elaine Rezener, a coordenadora da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, Ilse Melo, a presidente, a coordenadora do Conselho Municipal de Saúde, Rosa Maria Wolff, e o ex-diretor do Hospital Universitário de Santa Maria, Carlos Renan do Amaral. Você que nos acompanha, como sempre, é convidado a continuar acompanhando e também interagir, participar do programa, através do telefone da Cassisbe, o 3222-7600, 3222-7600, ou ainda pelo Facebook da Cassisbe. Qualquer contribuição, qualquer dúvida, qualquer sugestão, encaminhe que nós estaremos também fazendo a devida colocação, dentro do tema, é claro, aos nossos convidados desta noite. A EBSER foi criada em 15 de dezembro de 2011 através da Lei 12.550 da Presidência da República, com a finalidade de oferecer prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, a pesquisa e também a extensão. A situação do Hospital Universitário de Santa Maria, com inúmeras restrições de pessoal, sobretudo, é semelhante à dos demais hospitais universitários do Brasil, o que afeta diretamente a qualidade e a diversidade do atendimento de saúde prestado à população. Será que a solução é a adesão à EBSER? O que vai mudar caso a adesão seja aprovada? E o que será do Hospital Universitário se a adesão não for aprovada? Esta é uma decisão que cabe ao Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Maria. Em 2 tentativas não se chegou ainda a uma decisão definitiva. Conversei ainda depois da última reunião com o professor Felipe Miller, reitor da Universidade Federal de Santa Maria, e ele me disse taxativamente que a reunião do próximo dia 12 será definitiva, porque houve um pedido de vistas na reunião anterior, foi marcada a data do dia 12 e a informação é esta, de que dia 12 se define ou a Universidade Federal de Santa Maria adere à EBSER ou não. Mas, enquanto isso não acontece, se continua discutindo esta questão aqui em Santa Maria. Doutora Elaine Rezener, atual diretora-geral do Hospital Universitário, quais os efeitos que terá a adesão à EBSER ou a não aprovação da adesão? Enfim, na sua opinião, o Hospital Universitário, o futuro do Hospital Universitário, passa por aonde, doutora Elaine? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. E eu diria assim que não é bem a discussão da EBSER, aderir ou não à EBSER, mas sim buscar formas de viabilizar a continuidade do funcionamento do Hospital Universitário. Na verdade, a EBSER, como o senhor mesmo falou, foi criada mediante uma lei de 2011, portanto ela praticamente completa 2 anos já, nesse final de ano agora, completa 2 anos. A partir daí, várias, como forma de contratação de pessoas ou de concurso público, enfim, para as instituições de ensino federais, hospitais universitários. O que aconteceu antes disso? Os hospitais de longa data vinham sucateados em termos de equipamentos, de estrutura física e, sobretudo, de pessoas,
Aí foi criado aquele grande programa de reestruturação de hospitais chamado REUF. O REUF trouxe assim, grandes investimentos em termos de infraestrutura, haja vista a construção da central de terapia intensiva, onde estão mais ou menos 9 milhões, haja vista a central de laboratórios, cujo projeto já está em fase de conclusão, mais 7 milhões, que inclusive já estão em caixa na Universidade Federal. Muitos equipamentos na área de diagnóstico de imagem, de tratamento de câncer, de radioterapia, ressonância magnética, enfim, enorme investimento, são milhões de reais de investimento em equipamentos que chegaram para o hospital universitário e milhões de reais que estão sendo investidos em estrutura física. Mas tudo isso só funciona com pessoas, né? Então, estes passos foram dados. Em meio a esse caminho, o próprio Ministério da Educação designou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, criada em 2011, para que gerenciasse toda a questão que envolvia os hospitais universitários, desde repasse de recursos, avaliação, licitações já de materiais, de equipamentos, enfim, tudo isso, muitas dessas questões já estão sendo conduzidas pela EBSER. Então eu sempre digo assim, os hospitais que pensam que não estão na EBSER, estão todos na EBSER. Tanto que a EBSER, a empresa brasileira, leia a CIMEC, o Ministério da Educação transferiu integralmente para esta empresa toda a estrutura de gestão e coordenação dos hospitais universitários, né, que até o final do ano passado eram 45. Então, o passo seguinte seria o dimensionamento de serviços, que foi feito pelo nosso hospital, foi feita a adesão, mediante a discussão dentro do hospital, da comunidade hospitalar, mediante discussão no Conselho do Centro de Ciência da Saúde, onde o hospital está de forma umbilical vinculado por conta do ensino, né, da pós-graduação, e também no Conselho de Administração, porque hoje o hospital tem um Conselho de Administração extremamente ativo, participativo, com representantes da comunidade, com representantes de usuário, com representantes de gestor, alunos, servidores, como nunca teve antes. E as pessoas participam muito dessas decisões. Então, também lá foi discutida a questão da adesão ao contrato. Esse documento depois foi também aprovado no Conselho Universitário e, passo seguinte, encaminhado para a EBSER. Na sequência, fizemos o dimensionamento da possibilidade de expansão do serviço do hospital universitário, que hoje, sem construir 1 metro quadrado, só aproveitando a estrutura instalada, pode aumentar em 30% a oferta de serviço, aumentando turnos, aumentando leitos, né? Que no momento que a CTI ficar pronta, todas as partes laterais do hospital podem ser absorvidas por leitos de internação cirúrgico, clínico, de acordo com a necessidade. E aí, o maior desafio seguinte foi a questão das pessoas para trabalhar em torno de tudo isso, né? Então, foi produzido esse documento de dimensionamento de serviços e, na sequência, para estes serviços, um dimensionamento de pessoas, que para o nosso hospital gira em torno de 900 novos cargos, né? Entre estes ainda não está o pedido que nós fizemos separadamente de um dimensionamento para aquele centro integrado de atenção a vítimas, né, que não está contemplado neste quantitativo de pessoal e ainda está lá no Ministério do Planejamento. Bom, enquanto isto acontece, né, então foi feita a proposta de um contrato para o hospital universitário, visando a expansão dos serviços e visando, né, a recomposição do quadro de pessoal. E este contrato, então, teria que tramitar e ser aprovado, obviamente, por todas as instâncias novamente. Passou pelo Centro de Ciência da Saúde, Conselho de Administração e Conselho Universitário, e chegamos no ponto onde o senhor iniciou a sua fala, né? Então, hoje nós dependemos dessa aprovação porque outra forma de contrato de pessoal nós não temos no momento, né? Sabemos de longa data, todos os diretores de hospital, sabem e acompanham ao longo do tempo que dificilmente o governo fará novos concursos no regime jurídico único para os hospitais, isso já foi dito abertamente, e somente mediante um contrato é que
podemos viabilizar o concurso público e a contratação de pessoas. Bom, assim, a questão da privatização, em momento algum, em lugar algum do contrato, dá para, nem nas entrelinhas, ler algo que leve ao pensamento da privatização, e nem tem cenário nacional para isso. Qualquer político, gestor público sabe que não existe cenário no país para privatizar hospitais de ensino. Haja vista que o nosso hospital, até 2002, eu acredito, inclusive atendia convênios, e isto foi definitivamente encerrado naquela época, sem a menor possibilidade de retornar, até porque o SUS precisa de toda a capacidade instalada do hospital. Então, hoje, Bisonho e as pessoas que estão nos ouvindo, têm muita tranquilidade em falar que o cenário do hospital se agravou muito neste ano, por várias razões. Primeiro, nós tivemos 80 e poucas aposentadorias que não foram repostas. Segundo, nosso termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público não permite novas contratações, né? E nesse bojo nós tivemos nos 2 últimos meses a demissão voluntária de 9 profissionais do Centro de Atendimento às Vítimas da KIS. Nós tivemos a demissão de 3 anestesiologistas e mais 2 em licença de tratamento de saúde, que levou ao fechamento de 3 salas cirúrgicas. Na unidade cardiológica intensiva, 4 profissionais se demitiram, todos voluntariamente, né? Pronto-socorro, metade do quadro de plantonistas do pronto-socorro que era contratado via Fundação de Apoio se demitiu, né? UTI de recém-nascidos. Isso em números, doutora Elaine? Em números são total de 30, e hoje eu assinei mais 2 demissões. 32 demissões? 32 demissões. Então, isto significa o seguinte: os locais críticos do hospital, pronto-socorro, UTI, adulto, UTI neonatal, né? Todos esses locais nós não conseguimos mais fechar a escala. Estamos tendo grandes dificuldades pela não reposição desses profissionais, porque de longa data o hospital trabalha com um plantonista onde deveria ter 2. Na UTI neonatal deveria ter 2 plantonistas. No pronto-socorro deveria ter 2 cirurgiões de plantão, por exemplo. Um atendendo na parte da frente, onde o volume de serviço é muito grande, e o outro no centro cirúrgico. Hoje, se esse profissional está no centro cirúrgico, ele não está lá na frente e vice-versa. E isto foi trazendo muitas preocupações e necessidade de muita superação para não prejudicar a segurança dos pacientes, né? E o ensino, infelizmente, como vocês têm acompanhado o movimento dos médicos residentes, agora também os residentes da multiprofissional, né, estão com dificuldade, sim, porque todos esses profissionais faziam preceptoria. E cada profissional dentro do hospital universitário é um preceptor em potencial. Então, hoje, e aí a próxima pergunta, né, se nós não aprovarmos a adesão da IBSER, podemos não aprovar. Isso nos levará obrigatoriamente a um redimensionamento de pessoal e de serviços dentro do hospital. E acho, sim, que é importante colocar. Hoje eu estou com os números atualizados dos 45 hospitais federais. 17 já contrataram a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Piauí, UNP, Maranhão. Hoje a reitora da Bahia assinou também o contrato de 2 hospitais. Então são 17. 4 já realizaram concurso público que vai ser homologado em janeiro. E um edital está aberto, que é o do Espírito Santo, com 790 vagas, para as quais estão inscritas 45 mil pessoas. Esse tem sido o contingente de pessoas inscritas para estes concursos. O que denota, de certa forma, que existem muitas pessoas também necessitando deste novo cenário de trabalho e que ele, de certa forma, oferece boas qualidades de remuneração e de segurança para que as pessoas procurem esses concursos. É uma avaliação indireta. E eu penso que é apenas uma questão de tempo. Nós temos, na minha opinião, apenas uma escolha, ou 2 escolhas. Ou nós aderimos num momento em que ainda existe possibilidade de recuperação do hospital para fazer o concurso. Leia-se, adesão à IBSER, não é isso que eu falo, eu estou falando de concurso com pessoas para trabalhar. Porque a única viabilidade hoje é perante essa lei
da que criou a empresa brasileira. E é lei, né? É lei. E a outra possibilidade de nós levarmos o tempo que for necessário para essa decisão, né? E depois ter que trabalhar em cima de uma terra totalmente arrasada dentro de um hospital universitário. Isso é uma situação muito delicada, né? Eu vejo assim a sociedade muito mobilizada e eu diria assim que o hospital universitário não pertence nem aos servidores, nem a si e nem à universidade em si. Ele pertence à sociedade. E eu penso que nós caminhamos ou devemos caminhar para um futuro com muito maior participação social nas decisões de tamanha importância como é a estrutura de um hospital deste porte, do qual dependem praticamente as pessoas da região central, né, do nosso, pertencente à 4ª Coordenadoria. O pronto-socorro é a única referência para politraumatizado, para, enfim, pacientes graves, clínicos, cirúrgicos e toda a natureza. O SAMU, a única referência hospitalar do SAMU pelo SUS é o hospital universitário. Então, basta imaginar um pronto-socorro sem viabilidade de funcionamento, né? Muito bem. Primeira participação, com muitas informações, né? E a opinião, é claro, da doutora Elaine, né? Que vem respaldada pelo seu histórico, né? pela sua experiência, como os demais também, né? Tem uma longa, né, bagagem no trato das questões na área da saúde. Doutora Rosa Wolff, Conselho Municipal de Saúde, por absoluta maioria, digamos assim, né, aprovou a adesão à EBSER. Também em reuniões de muita mobilização, e de não menor ou de não menos polêmica, né? Qual é a sua opinião na condição de coordenadora e de médica atuante, né? Alguém que vem acompanhando a área da saúde há bastante tempo em Santa Maria. Boa noite, doutora Rosa. Boa noite aos telespectadores. Assim, ó, como tudo, né, em relação a essa empresa envolve polêmica, no Conselho também foi polêmica essa decisão. Mas assim, metade do Conselho são de usuários do SUS, a outra metade é prestador de serviço e governo e trabalhador de saúde. Né? Então, claro que este é um encontro de pessoas que realmente gera polêmica e gera discussões. Mas, no final, prevaleceu a ideia de que a primeira visão que o Conselho deve ter é a defesa do usuário. Porque todos nós dependemos dele. O governo trabalha para o usuário, o prestador presta serviço ao usuário, o trabalhador de saúde trabalha para o usuário e o usuário é o usuário, né? Então, na verdade, se formos olhar para esse lado, a opinião ou a discussão dentro do Conselho teve poucos vozes discordantes no final. E realmente a visão que se tem é de que desta forma que está, não tem como continuar. Né? Nós recebemos diariamente, hoje mesmo o Conselho recebeu uma reclamação de um paciente que estava marcado uma cirurgia cardíaca e que foi suspensa. Ele já estava 2 ou 3 meses na espera e agora foi suspensa, sem prazo definido para fazer o procedimento. E a gente sabe que nessa área tudo é grave, tudo é para ontem, né? Então, e isto é o nosso dia a dia, quer dizer, a discussão dos problemas que enfrenta. Então, no Conselho, assim, foi por ampla maioria, né? Mais de 2/3 dos conselheiros presentes no momento da votação, que definiu que sim, que o Hospital Universitário deve e tem que aderir à empresa, porque não se vislumbra ou não se vislumbrou no momento daquela reunião nenhuma resposta para a solução dos problemas que existem. Né? Nós, não nesta reunião, mas outra, recebemos, discutimos com os representantes dos trabalhadores, mas também eles não trazem uma solução para resolver de imediato aquilo que o usuário precisa. Porque no momento que é a sua saúde ou a sua vida, tem que ser para ontem a solução. Né? Não pode se esperar. E foi esse o conceito que levou com que realmente se o resultado fosse por ampla maioria.
E aquelas pessoas que não estavam presentes no dia da votação se manifestaram em dias posteriores dizendo que em contato com a sua comunidade, em contato com as pessoas da sua base, confirmavam o voto que esse seria o caminho. Teve algumas manifestações nas 2, 3 reuniões posteriores a esta votação em que veio esta resposta da comunidade, o que, como conselheira, nos deu tranquilidade de que realmente esse aí é o caminho e que nós temos que unir todos os esforços para que realmente aconteça e que realmente seja uma solução. Também não verificamos no contrato possibilidades de privatização. Até porque um contrato, eu acredito que um contrato pode ser quebrado a qualquer momento. Quer dizer, um momento em que a Universidade Federal de Santa Maria verificar que por trás disso está havendo uma privatização, eu acredito que esse contrato pode ser quebrado a qualquer momento. O voto do Conselho Universitário denunciar. E uma outra coisa que a mim trouxe tranquilidade é que no convênio consta que o atendimento será 100% SUS e que este item é um item que não pode ser aditado. Que no desenrolar do convênio, este item não pode ser aditado. Que é o que o usuário pensa, que é um serviço público, pago pela comunidade e que, portanto, ele tem que ser público, do princípio ao fim. Muito bem. Não sei como é que está o nosso tempo, já estamos terminando o primeiro bloco. Eu quero deixar a participação do Carlos Renan do Amaral e também da Ilse Melo, se concordarem para o próximo bloco, para não ter que quebrar a opinião assim que ela começar a ser apresentada. E já aproveito para deixar aqui uma questão que é trazida pela Joana Garcia, acadêmica de medicina. O sindicato está alegando que vai haver atendimento a planos de saúde ou com planos de saúde. Isto é a realidade? É uma questão que também vai ser colocada aos nossos debatedores a título de busca de esclarecimento no decorrer do programa, como outras questões também. Queremos aproveitar esse espaço importante, essa experiência dos debatedores, os seus conhecimentos, para que várias questões que até hoje foram discutidas possam ser minimamente esclarecidas. Vamos fazer então o intervalo agora, sempre dizendo que é muito importante, assim como fez a acadêmica de medicina Joana Garcia, a sua participação. E você pode usar os nossos instrumentos, as nossas ferramentas, que são ou o telefone direto da CACISM, que a produção fica aqui anotando e depois nos passa via computador, via internet, que é o 3222-7600, 3222-7600, ou diretamente adicionar e mandar o seu recado, a sua mensagem, enfim, a sua participação pelo Facebook da CACISM. Esse é o programa Análise Santa Maria em Debate, um programa com o objetivo de discutir assuntos da cidade, que agora faz um rápido intervalo e já volta. Plano de saúde em Santa Maria só tem um. E o único plano de saúde de Santa Maria é o melhor do Brasil. Único, porque tem livre adesão. Você pode fazer. Único com mais de 600 médicos em todas as especialidades e a maior rede credenciada de serviços à sua livre escolha. Único que oferece atendimento de urgência em todo o país. Você sabe qual é? É claro que sabe. Unimed Santa Maria, o plano único. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Pampeiro tem o carro certo para você. Você que está comprando o primeiro carro. Você que quer um carro para passear. Você que está precisando de um carro maior. Ou você que precisa de um utilitário para trabalhar. Seja qual for o carro certo para você, a Pampeiro tem. E sempre com a melhor negociação. Por isso, é a concessionária certa para você. Pampeiro, a concessionária certa para você.
O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. Estamos de volta com Análise Santa Maria em Debate, um programa que é apresentado sempre com o objetivo de discutir assuntos da cidade, com produção do jornalista Tarso Negrini, da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria Cassisme. O Análise tem o apoio cultural do jornal A Razão, Jair Bera Assessoria Imobiliária, também o apoio da Unimed Santa Maria, o Plano Único, ainda Sindgêneros, a força do trabalho aumentando a representatividade, e Ática Consultoria Empresarial e Contábil. No programa de hoje estamos discutindo a adesão ou não ao contrato com a EBSER pela Universidade Federal Santa Maria, entenda-se Hospital Universitário. Os debatedores, os convidados já foram apresentados, o assunto já foi colocado. Então, para otimizar o nosso tempo, vamos logo trazer a participação dos demais convidados que ainda não se manifestaram, não tiveram oportunidade de manifestação no bloco anterior, mas sempre alertando a possibilidade da sua participação através do telefone da Cassisme, o 3222-7600, 3222-7600, ou pelo Facebook da Cassisme. Carlos Renan do Amaral, ex-diretor do Hospital Universitário de Santa Maria. Qual é a sua opinião a respeito do assunto? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vicente Paulo. É uma satisfação estar aqui e poder tratar desse assunto que me é tão importante, que diz respeito ao Hospital Universitário, como a doutora Elaine falou, um hospital de grande importância para a nossa região centro-oeste do estado. E como tal, como ex-diretor, também a minha preocupação na situação que são colocadas. Então eu iniciaria dizendo assim, olha, que existe um ditado muito antigo, e como administrador a gente sempre procura analisar, dizendo o seguinte, que nós não podemos jamais deixar que a visão da árvore atrapalhe de nós enxergarmos a floresta que existe atrás dela. Então, iniciando colocando exatamente que as coisas que hoje nós estamos discutindo, elas não aconteceram de uma hora para outra. Elas são resultados de uma série de decisões governamentais que, ao longo do tempo, vêm conduzindo o hospital universitário, os hospitais universitários no país todo, na situação que eles se encontram hoje. Isso não é uma situação nova. Em 2006, quando nós assumimos a direção do hospital universitário, nós encontramos a mesma situação, como falta de pessoal, superlotação, todas as dificuldades que hoje ainda são encontradas. E naquele momento existia uma posição do governo no sentido de transferir os hospitais universitários para o Ministério da Saúde. Posição essa que foi contraposta ao governo por todos os diretores dos hospitais universitários, porque nós entendemos de que o hospital universitário ele possui dois grandes objetivos. Um é a assistência ao Sistema Único de Saúde, a saúde, e o outro a questão da educação. E no momento que nós transferíssemos os hospitais universitários para o Ministério da Saúde, nós teríamos um prejuízo muito grande em relação à questão de ensino. Porque nós sabemos, e isso foi discutido inclusive com o ministro Fernando Haddad na época, que ele queria saber o porquê que um hospital universitário ele é mais caro que os outros hospitais. E todo um estudo então foi feito e acabou sendo apresentado, que foi o plano de reestruturação dos hospitais universitários, que foi o REUF. Onde nós sabemos que no ensino de saúde, o hospital ele precisa de um tempo maior de internação, o paciente demora mais tempo, os casos são muito mais graves. A situação do Hospital Universitário de Santa Maria em relação à nossa região hoje, nós podemos dizer assim, olha,
que ele se tornou, na verdade, praticamente uma grande UTI, né? Porque nós temos casos graves que começam lá no pronto-socorro e se espalham por todas as unidades de internação, né? Situações que deveriam ser situações de UTI. Então, quer dizer, a situação do hospital realmente, na questão de ser uma referência na região, ele se torna, então, bem mais complicado do que alguns outros. Nós, na época, fomos surpreendidos, inclusive, pela essa questão, porque essa proposta de criação de uma empresa, né, pública, ela partiu de dentro do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, junto com alguns que se diziam iluminados, né, do Ministério da Saúde, e foi apresentada para os diretores dos hospitais. Então essa discussão é que nós estamos colocando, não se coloca assim a questão de dizer contra ou a favor, é a solução ou não é a solução? Isto o tempo vai nos mostrar. Mas tem algumas situações que nós colocamos como preocupantes, né? E eu, principalmente como administrador, eu gosto de analisar as entrelinhas das situações. Então eu posso colocar, por exemplo, analisando a questão da lei, né? Nós temos no artigo 1º da lei que diz que a EBSER terá seu fórum sede em Brasília e poderá manter escritórios ou representações. Então, não deverá. Então já tenho aqui uma situação que ela pode ou não, depende da decisão do escritório central de Brasília, né? Depois, a questão que foi colocada, inclusive, pela estudante de medicina, né, que é colocada na questão de atendimento de planos de saúde. Diretamente não. Mas o artigo aqui, 3º, no parágrafo 3º, coloca o seguinte: é assegurada à EBSER o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde. Ou seja, indiretamente, as pessoas, por serem cidadãos brasileiros, têm o direito de serem atendidos no hospital universitário. Mas a empresa poderá exigir destes convênios o ressarcimento destas despesas. Então, indiretamente, é uma forma de atender, sim, planos de saúde, colocado na própria lei que instituiu a empresa. Então, quer dizer, isso já coloca uma questão preocupante. Em relação à questão que também foi colocada de um contrato, sim, o contrato ele vai ser firmado entre a EBSER e a universidade na questão do ensino. Mas agora na questão da adesão, não. A adesão, no momento que for aderido, será transferido todo o patrimônio do hospital universitário para esta empresa. E isto não tem volta, a transferência vai ser feita. O contrato posterior será em relação à questão dos espaços disponibilizados dentro da EBSER para a educação. Então, este sim poderá ser revisto, como coloca na lei, poderá ser analisado dentro de plano de metas, de índices, né? E poderá ser, então, revisto, né? E aí coloca, por exemplo, no artigo 6º, coloca novamente aquela situação condicional, ou seja, a EBSER, respeitando o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados mediante o contrato com as instituições federais. Então, também se reserva à diretoria da EBSER a decisão de celebrar ou não contratos. Eles ficam livres, né? E assim por diante, uma série de coisas que nós vimos assim, olha, que dentro desta lei, ela deixa brechas, deixa espaços para que decisões futuras possam levar o hospital universitário para um outro caminho, né? Coloca também aqui, olha, no artigo 1º, no parágrafo 2º, fica a EBSER autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social. Ou seja, a EBSER continua sendo uma empresa pública e agora não mais uma SA, como no primeiro momento ela era colocada como SA. Então isso foi retirado, mas isto foi estabelecido aqui nesse parágrafo, que ela poderá o quê? Ela poderá então
criar empresas subsidiárias e dentro da legislação dessas subsidiárias, sim, essas subsidiárias poderão então abrir o seu capital e ter uma participação, sendo que o governo, a EBSER, terá a obrigação de ficar com 51%. Então poderá abrir o seu capital através de empresas subsidiárias que ela já fica autorizada a contratar. Seguindo a análise da própria legislação que cria a EBSER, né, nós temos lá no artigo 6º, né, no parágrafo 1º, inciso 4º, dizendo o seguinte: a previsão de que a avaliação dos resultados obtidos no cumprimento das metas, então quer dizer, a avaliação dos recursos que serão obtidos dentro da prestação de serviço dessa empresa, né, poderá ser usada, né, para o aprimoramento de pessoal. Ou seja, o melhor aproveitamento dos recursos da empresa. O que coloca então que a empresa, como toda empresa, né, e lá no parágrafo único do artigo 8º também coloca o lucro líquido da EBSER. Então, como toda empresa, nós sabemos que ela visa lucro, ela tem que ter lucro, porque senão ela vai à falência. Então, como administrador, nós sabemos que muitas decisões deverão ser tomadas pelos diretores da EBSER, no sentido de que essa empresa possa prestar o serviço e gerar um lucro para que ela continue existindo. Então são essas entrelinhas que não são discutidas e que não chegam, como foi dito, à população. Por quê? Porque a população, na verdade, ela quer realmente um atendimento, quer um atendimento de qualidade, quer que se aumente os atendimentos, a questão dos profissionais de saúde, né? Mas a nossa preocupação é exatamente com aquilo que poderá acontecer com o futuro. Então, nós não podemos olhar a situação imediata, contratação de pessoal, aumento de possibilidade de leitos, e esquecermos tudo que existe atrás, né? Sob o ponto, né, sob o risco de nós estarmos recebendo um grande cavalo de Troia. Ou seja, um presente muito bonito que no primeiro momento vai resolver as nossas situações e que no segundo momento vai nos trazer muita dor de cabeça. Em relação à questão, então, do 100% SUS, né, também é uma questão que ela fica sob dúvida, né, porque o Hospital de Clínicas de Porto Alegre sempre foi uma empresa pública, mas, no entanto, ele atende 80% SUS porque ele tem 20% destinado para atendimento de pacientes particulares, e é uma empresa pública, né? Sempre foi uma empresa pública. Isso, inclusive, foi motivo de apontamento pelo Tribunal de Contas da União, porque o Hospital de Clínicas, quando prestava contas das suas atividades, colocava todos os atendimentos e todos os leitos como se fosse 100% SUS. E quando o Tribunal de Contas esteve lá fazendo uma auditoria, descobriu que 20% não eram leitos particulares. Então são essas discussões que nós estamos trazendo e pedindo que sejam levadas a público para que nós tenhamos esclarecimentos, né? Porque muitas possibilidades ficam suspensas no ar, no sentido de que nós, devido a uma necessidade imediata, e que nós discordamos, né? Por que diz a legislação em relação à questão de contratação de pessoal? Tem duas situações. O Ministério do Planejamento ele exige que exista a matrícula do cargo vago. E isso nós sabemos que existem muitas matrículas de cargos que foram exonerações, aposentadorias, óbitos de servidores. Então essas matrículas elas estão disponíveis, né? Porque não se pode criar cargos novos, só o Congresso Nacional pode criar cargos novos. Então ele exige que existam matrículas vagas, que seja denominada vacâncias, né? Tem que se apresentar as vacâncias. E depois ele solicita qual a fonte de recurso para o pagamento, então, dessas novas contratações. E aí nós colocamos, se o governo acena de que existe recurso para ser colocado dentro da EBSER para as contratações, por que não colocá-lo, esse recurso, dentro então das universidades para contratar esses profissionais nessas vagas que estão em aberto, né? Esse é o questionamento que nós fazemos, né? Por quê? Porque existe uma grande diferença também em relação à situação do Hospital Universitário de Santa Maria e outros hospitais do país.
né, que outros hospitais do país chega a ter 90% do seu quadro de pessoal contratado via fundações de apoio. E o nosso hospital aqui, a situação é inversa, ela não chega a esta. Nós não temos 20%, na verdade, de contratações via fundação de apoio. Então, é muito menor e a situação nossa do hospital universitário, ela difere dos outros hospitais universitários do país. Muito bem. Enfermeira Ilse Melo, coordenadora da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde e também integrante do Conselho de Administração do Hospital Universitário. Sua posição, suas informações, que contribuição traz para o debate nesse momento em que se discute ou se acompanha, né? A comunidade acompanha esta discussão e aguarda, né, a decisão a ser tomada na reunião do Conselho Universitário do próximo dia 12. Boa noite. Boa noite. Na verdade, a minha posição ela não é só minha, né? Eu represento o governo do estado e também trago a posição de todos os secretários dos 32 municípios da região, bem como dos prefeitos, né, desses municípios. Porque nós realizamos várias reuniões, né, com esses segmentos, onde foram discutidas, na verdade, o que foi discutido foi a dificuldade do hospital universitário, né, em proporcionar um acesso resolutivo e humanizado, digamos, nas atuais circunstâncias para essa população, que não é só dos 32 municípios, mas abrange também toda a região centro-oeste, né, inclusive até Uruguaiana. Nós, na coordenadoria, nós temos 20 hospitais de pequeno e médio porte, sendo que o único de referência para alta complexidade é o universitário. Então, o que nos preocupa é que não queremos ser simplistas, nem desconsiderar uma série de questões que foram aqui colocadas, mas o que nos preocupa é que as pessoas estão morrendo por falta de acesso. Então, não nos adianta, como a doutora Elaine colocou, todo um investimento, se a gente levar em conta, por exemplo, a questão da radioterapia, que houve um grande investimento e não tem pessoas para trabalhar neste equipamento, né, com os equipamentos, enfim. E as pessoas estão aguardando. Então, o nosso ponto de vista é de que qual seria a outra solução que haveria, né, para que as pessoas tenham o acesso resolutivo. A outra solução, então, é nós procurarmos outros prestadores, né, e é isso que a gente vai começar a fazer, já que o hospital universitário, que é um ente público, que tem a preferência e onde deveria ser colocado todo o investimento e todo, enfim, né, toda a nossa energia para que ele realmente cumpra o seu papel, né, está enfrentando uma série de dificuldades, e são dificuldades que não são de agora, que elas vêm, né, há tempo já. Então, a nossa preocupação enquanto coordenadoria, enquanto governo do estado, mesmo abrindo o hospital regional com 277 leitos, nós não vamos conseguir atender a demanda que nós temos em alta complexidade, né, e o hospital, ele não pode ser simplesmente um hospital escola. Eu não consigo admitir isso, porque aí isso vai ser uma estrutura muito enxuta, muito pequena para as necessidades do usuário, né? E acredito que o que a gente tem que levar em conta são as necessidades do usuário. É óbvio que a gente tem que olhar para o trabalhador, para o professor, enfim, para toda essa questão acadêmica. Mas, nas discussões que aconteceram no CONAD, eu fiquei plenamente convencida de que essa é uma excelente solução, né? Não vejo, assim, essa preocupação tão grande, porque nos foi assegurado, e em toda a documentação, no regimento, que sim, vai ser 100% SUS, que sim, vai ter uma autonomia acadêmica, e isso nos deixa mais tranquilos, como a doutora Rosa falou, em todas as discussões que houveram. Então, nós procuramos uma solução, tanto para o hospital universitário, que precisa, né, se manter aberto, precisa, tem toda uma potencialidade que hoje não está sendo aproveitada por essa questão toda de pessoal, e nós precisamos sim, para todos os usuários do SUS, o acesso. Uhum. Doutora Elaine, quando se fala na criação de 900 novos cargos, né, quem é que
dá essa garantia? O Ministério do Planejamento. Isso sai publicado em Diário Oficial no momento da assinatura do contrato, o quantitativo, e a partir daí são elencados os cargos que preencherão todos os serviços com já a estimativa de crescimento. Mas eu queria aproveitar a questão da Aliás, o que eu quero fazer agora Sim. é liberar os nossos convidados, Liberar um né, pouquinho. para que, em cima do que foi dito, possam concordar. Conversar um pouco mais. Isso, se concordar ou não, fiquem à vontade. Eu acho que o assunto é muito grande, realmente. Sem dúvida. Mas assim, vamos olhar além das vagas. Eu, além de estar na direção do hospital pela terceira vez, já fui também gestora municipal, e eu sempre digo que isso faz com que a gente mude muito a sua visão. Nós jamais voltamos a ser os mesmos depois de ver e sentir e perceber os dois lados. E eu sou também professora universitária. E sou professora da graduação e da pós-graduação. E hoje eu sei que o hospital cresceu muito mais em termos de ensino do que da própria assistência. O descompasso que muitos podem falar é em benefício do ensino. Nós dobramos a pós-graduação, né? Aumentamos as vagas na graduação e foram criados novos cursos. E praticamente a assistência ficou num patamar estável devido a esses problemas de pessoal. Bom, o que eu quero dizer com isso? Na medida que cresce a necessidade de campo de estágio e esses campos não aumentam, começa a haver dificuldade de colocar os próprios alunos dos nossos cursos na universidade. Por trás desses equipamentos, como a radioterapia, tem uma residência médica de radioterapia, que é uma falta, um profissional que nós temos falta no país inteiro. Por trás do pronto-socorro, nós temos residência médica em intensivismo, em cirurgia do trauma. Por trás da UTI neonatal, nós estamos formando intensivistas na área neonatal. Né? Por trás do alto índice de câncer de mama no Rio Grande do Sul, nós estamos iniciando uma residência médica em mastologia, da mesma forma que a urologia, devido ao grande problema epidemiológico do câncer de próstata, e assim por diante. Então, é um hospital que está de frente para a sociedade, não de costas, e que vê as necessidades da população. E é nessa direção que a gente tem que caminhar. E enquanto professora, eu sempre digo, em todos os fóruns de docente, de pós-graduação, que somente uma boa assistência vai fazer um bom ensino. E a boa assistência é em qualidade e em quantidade. Não basta atender 2 casos. Quanto mais oportunidade o aluno tiver, o pós-graduando tiver, melhor formado ele vai sair. Não tenham dúvida disso. E no nosso hospital, os alunos de pós-graduação, hoje, a grande queixa deles, eles querem atender mais, é a falta de preceptorias, de pessoas para cuidarem dos seus passos dentro do hospital universitário. Então, o ensino, ele só tem um objetivo, é o paciente. Nós somos professores ou somos alunos da área da saúde somente por um objetivo, para atender as pessoas. Senão não precisaria ter cursos. Não precisaríamos ter faculdades. Esse é o nosso único objetivo, é o paciente. E aí eu queria só falar um pouquinho assim da questão, né, da cessão de bens que está na lei. Né? Quando eu tenho um equipamento dentro do hospital, por exemplo, nós já tivemos e temos equipamentos cedidos pela gestão municipal ou pelo gestor estadual. No momento que ele entra dentro do hospital universitário, ele precisa ser cedido para que nós possamos cuidar, inclusive, da manutenção e do conserto dele. Da mesma forma, o hospital universitário, no momento que alguém se responsabiliza por todos os custos de manutenção e infraestrutura, ele tem que estar cedido. Isso não significa que ele não pode voltar. No momento de cessar um contrato, retorna o bem à universidade. E também está escrito, retorna com todos os investimentos que foram feitos nele. E são grandes, né? Na questão do ressarcimento do SUS, dos planos de saúde, isso não é de agora, nem é um tema desse contrato. De longa data, o Ministério da Saúde vem cruzando as pessoas que são atendidas no SUS com os usuários dos planos de saúde, visando lá na frente ter um sistema hábil que detecte isto e que os convênios possam ressarcir o SUS quando utilizam o serviço do SUS. E muitas vezes a porta de entrada do hospital universitário é uma só. Quem chegar na emergência, ninguém pergunta se tem plano de saúde, se não tem.
lá na frente, quando cair no filtro do Ministério da Saúde ou lá da IBSER, nada mais justo que o recurso que foi destinado via SUS para um plano de saúde seja ressarcido para o Estado. Porque esta pessoa ocupou, inclusive, uma vaga do usuário do SUS que está na fila. Na verdade, essa questão ela vem de bastante tempo, Não, como a isso doutora Elaine isso disse. não é coisa nossa, não é nem é de agora, né? Nem nós vamos saber lá dentro do hospital universitário, lá é SUS, ponto. E todo cidadão brasileiro tem direito ao SUS. Agora isso, a questão depois de cruzarem com os planos de saúde, né? Isso é uma discussão que pode ir para outro, é uma discussão grande, né? E isso, inclusive, já foi um grande problema, porque o que os planos faziam? O que era muito caro, Ainda eles fazem. não pagavam Ainda e acabava o SUS, né? Então, isso foi exatamente para evitar isso. Então, o plano de saúde ele é responsável por todo o atendimento. Caiu no SUS, né? E quem trabalha no privado sabe que qualquer exame que tu pede, quando tu faz o pedido, ele já vai uma informação direto para a ANS para saber se aquilo tem relação ou não, e o que tiver é cobrado, só que em geral fica na ANS. Agora da empresa vai vir para o próprio Isso já existe universitário de hoje? retorno. Já acontece hoje? Já acontece hoje. Existe um sistema que ele é chamado TIS, né, que é a troca de informações suplementares de saúde. Então ele já existe esse sistema, todo o atendimento, toda a pessoa que usa um plano de saúde, ela é obrigado, o plano de saúde é obrigado a alimentar esse sistema. Mas aí é que nós colocamos as decisões governamentais que ocorrem, né, nas entrelinhas. Já houve uma decisão do governo também de que todo o plano de saúde é obrigado a confeccionar o cartão SUS para o seu conveniado, no sentido também de que esse cadastro vai ser cruzado. Então são essas situações e as colocações que nós fazemos é baseada na experiência que nós temos. E isso que eu tenho falado, que eu tenho dito, isso faz parte de uma leitura que eu fiz de um congresso que eu participei em 2008 em São Paulo, de administradores, Congresso Latino-Americano de Administradores da Saúde, aonde eu ouvi do presidente mundial do Banco Santander, junto com representantes do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, de que o sistema financeiro havia identificado, dentro do sistema de saúde, um foco de mercado. E que o investimento feito pelos governos dos países era altíssimo. E eles viam a possibilidade deles fazerem parcerias públicos-privadas com as instituições de saúde e obterem lucro no atendimento. Baseado nisso, então, existia representantes do Ministério da Saúde, baseado no modelo que estava sendo colocado em Portugal, que foi instituído em Portugal em 2008. Então, toda a discussão que se dava era nesse sentido. Por isso que nós dizemos assim, olha, nós temos que olhar mais adiante o que existe por trás de toda essa situação que está sendo colocada. E o risco que nós corremos, não imediatamente, mas num futuro próximo, de caminharmos para uma situação que ela é diferente. Ela é diferente porque nós não estamos falando, são duas coisas diferentes, a questão de gestão e a questão de personalidade jurídica. Uma empresa pública, ela possui uma personalidade jurídica e tem uma relação diferenciada com o mercado. É para isso que ela existe. É essa a situação. E o que está sendo colocado é que seria uma gestão por uma empresa. Não, é uma empresa que assume uma prestação de serviços em hospitais. Então ela é muito mais do que isso. E como bem disse a doutora Elaine, essa foi também uma das discussões que nós colocamos junto ao Ministério, onde nós dissemos que nós temos sim formação de excelentes profissionais dentro das nossas universidades. E que o atendimento prestado no hospital universitário é de excelente qualidade. Todas as pessoas que usam o hospital universitário são unânimes em dizer que o atendimento prestado lá é diferenciado. A dificuldade é o acesso, como a Ilse coloca. E esta situação, obviamente, nós temos que tomar uma série de medidas, né, estruturais no sentido de poder resolver esses problemas. A nossa preocupação que nós colocamos é exatamente a forma como o governo apresenta esta solução. Ele diz, esta é a única solução. Então, isto é que nós colocamos em dúvida. Existem, sim, possibilidades de se negociar, de pressionar
o governo, né? E não simplesmente acatar aquilo que ele coloca como uma grande solução. Porque nós acreditamos que dentro do hospital universitário e dentro da Universidade Federal de Santa Maria existem profissionais com capacidade para gerenciar o hospital universitário, não necessitando de que venha uma empresa de fora para fazer esse gerenciamento. Aliás, por falar em gestão, nós já esgotamos o tempo desse bloco e teremos mais 28 minutos, o bloco final. Por falar em gestão, como vai acontecer a gestão, tá, do hospital universitário aderindo à EBSER? E sem a EBSER, qual é a alternativa? Tá? Questão que também vamos colocar na sequência. O intervalo é rápido, nós já voltaremos discutindo o presente e o futuro do hospital universitário a partir da adesão ou não à EBSER. O Análise já volta. Plano de saúde em Santa Maria só tem um. E o único plano de saúde de Santa Maria é o melhor do Brasil. Único, porque tem livre adesão. Você pode fazer. Único com mais de 600 médicos em todas as especialidades e a maior rede credenciada de serviços à sua livre escolha. Único que oferece atendimento de urgência em todo o país. Você sabe qual é? É claro que sabe. Unimed Santa Maria, o plano único. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Pampeiro tem o carro certo para você. Você que está comprando o primeiro carro. Você que quer um carro para passear. Você que está precisando de um carro maior. Ou você que precisa de um utilitário para trabalhar. Seja qual for o carro certo para você, a Pampeiro tem. E sempre com a melhor negociação. Por isso, é a concessionária certa para você. Pampeiro, a concessionária certa para você. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. Estamos de volta, esse é o Análise Santa Maria em Debate, um programa com o objetivo de discutir assuntos da cidade, com produção do jornalista Tarso Negrini, da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria Cassisme. O Análise tem o apoio cultural do jornal A Razão, Jair Ber, Assessoria Imobiliária, Unimed Santa Maria, o Plano Único, Sindigêneros, a Força e o Trabalho aumentando a representatividade e Ática Consultoria Empresarial e Contábil. No programa de hoje estamos discutindo a adesão ou não ao contrato com a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E você que nos acompanha pode dar a sua opinião, encaminhar, enfim, a sua pergunta, tirar a sua dúvida, quem sabe, através do 3222-7600, 3222-7600, ou também pelo Facebook da Cassisme. Doutora Elaine Rezener, e eu encaminho a questão à doutora Elaine, porque é a atual, né, diretora-geral do Hospital Universitário, dos debatedores, quem mais quiser e puder contribuir também, fiquem à vontade. Futura gestão do Hospital Universitário aderindo à EBSER, quem é que vai definir e que poder, quem é que vai tomar as decisões com relação ao Hospital Universitário? Existe uma ideia de que virão pessoas de fora e cairão de paraquedas dentro do hospital universitário para gerenciar o hospital universitário. Não é isso que está previsto. Na verdade, a universidade, isso vai ficar no âmbito da reitoria, do reitor,
que vai fazer a escolha do superintendente e das demais equipes de comum acordo com quem se constituir no hospital. De repente até o próprio conselho de administração pode participar disso. Existem critérios definidos de pontuação, de experiência dos candidatos à gestão do hospital. E o superintendente, que é o diretor-geral, é uma atribuição do reitor a nomeação. E eu imagino como ao longo da história tem sido no hospital universitário. Sempre foi feita uma consulta pública. Não é eleição, mas é consulta pública. E o reitor sempre nomeou o primeiro votado. Assim como a escolha do reitor sempre foi uma consulta pública e tradicionalmente o Ministério da Educação. Então isso nós temos que ter em vista. Existem mudanças sim no modelo de gestão. O modelo de gestão prevê que ela seja feita por linhas de cuidado. Isso é um modelo um pouco diferente do atual, que é inclusive melhor. Né? É uma condição melhor porque prevê a integralidade da atenção do paciente, desde o início até do tratamento ou da entrada no pronto-socorro. Eu sempre cito a linha de cuidado do CIABA, das vítimas que nós temos hoje, que nós acompanhamos desde a chegada no pronto-socorro, a UTI, a alta reabilitação, e até hoje estão continuando e serão reintegrados à comunidade mediante todas as terapias necessárias para que aquela pessoa retorne. Então, a linha de cuidado, ela é fundamental, ela vai ser muito importante para o paciente e muito importante para o aluno. Os novos contratos do Estado com os prestadores de serviço, todos estão sendo feitos por linha de cuidado. Se o prestador não se responsabilizar pela linha de cuidado, ele já não vai poder assinar o contrato com o Estado. Né? Parabéns, isso é uma evolução na contratualização. E os contratos, o cumprimento de metas pelo hospital, isso nós já fazemos, a própria universidade começou a discutir a questão de metas, né? Quando na verdade nós já atendemos metas desde 2004, quando foi feita a primeira contratualização do hospital universitário, por metas de assistência e por metas de qualidade. E nas de qualidade está o ensino, a pós-graduação, a produção científica, os controles de infecção, enfim, os indicadores de qualidade, os indicadores de ensino e os indicadores de assistência, juntos. E tudo isso é avaliado e, em função disso, o hospital recebe um orçamento que não é por procedimento, né, como a maioria das instituições que não são hospitais de ensino tem, né, devido ao custo maior, como o Carlos se referiu. O hospital de ensino tem um custo maior e isto vem embutido e vem previsto na contratualização. Então, assim, inclusive a ansiedade dos alunos, né, no que se refere a convênios, a campo de estágio, estão muito preocupados sim com o campo de estágio. Porque hoje, se nós tivermos fechamento de serviços no hospital, eu tenho menos preocupação do local para onde irão esses pacientes do que para o local onde irão nossos alunos, onde eles vão completar sua formação. Hoje, isso é uma situação mais delicada do que a própria assistência. Então, e com relação ao modelo, que garantias nós temos de que este é o modelo definitivo e é o único que vai dar certo? Não existem garantias, como para nada na vida. Nós vamos ter que trabalhar, nos empenhar, e o que vai definir o sucesso de um ou outro modelo são as pessoas e a gestão da instituição e a participação da sociedade. Controle social hoje, na nossa opinião, modesta opinião, é o grande, né, eco, o grande fator de sucesso de qualquer modelo de gestão na saúde. Tá? Podem me contradizer. Não, eu estava pensando em outras possibilidades, né, que o Vicente colocou, e eu participei de 2 debates onde não foi oferecido nenhuma outra possibilidade, não foi apresentada nenhuma outra sugestão, né? Houve um grande debate e tal, mas então qual seria o ideal, ou digamos assim, o próximo do ideal, ou uma solução, o plano B. E aí as pessoas também, os próprios debatedores se retraíram porque não tinham esse plano B. Então também é uma pergunta que a gente faz, então, se não é e disser, o que é? Como que vai ser? E isso não pode se alongar,
porque as pessoas estão aí, o usuário está aí para ser atendido, o estudante, né, precisa do seu campo. Eu tenho uma preocupação com o usuário muito maior do que com o aluno. Me preocupo com os dois, mas assim, no meu dia a dia é o usuário, né? Então, quando, como o Carlos falou, é ótimo, ninguém discute o atendimento, a qualidade, mas o acesso está diminuindo cada vez mais. Então, quando o hospital universitário me oferta 8 consultas por mês para cardiologia, eu me apavoro. Porque onde é que eu vou mandar os usuários de 32 municípios com 8 consultas? Não tem como. Então, nós temos que comprar, temos que contratar outro, aí sofremos pressão para não contratar. Então, nós temos que viabilizar esse hospital, né? Ele tem que ser viabilizado de uma forma. Só para ter uma ideia, no gancho da cardiologia, né, nós fomos, inclusive, provocados pelo Ministério Público de que os profissionais fossem alocados para as áreas mais críticas e para as escalas de plantão. E quando nós exercemos esta gestão de convocar um colega ou um cardiologista para atuar na área de intensivismo, ele se exonerou do cargo. E era um concursado no regime jurídico único. Então, vocês vejam, né, só para dar um exemplo, isso tudo, né, repercute lá no ambulatório. Porque primeiro mantém a UTI e já vai... Mas e aí não se considera o perfil do profissional? Porque, né, tem não que considera sim. Não, eu estou dizendo, mas estou dizendo isso. O Ministério Público define algo sem pensar no perfil, porque se eu sou uma enfermeira de uma área clínica ou pós-cirúrgica e me colocar na UTI, eu vou me exonerar também, porque, entende? Nesse sentido que eu falo. Carlos René do Amaral, desculpa, não, acabei interrompendo. Acabei. Porque aí eu já começo a pensar no tempo que está diminuindo o tempo. Sim, entendi. Sem a EBSER, qual é a alternativa? É exatamente essa questão, Vicente, que nós estamos colocando. Quer dizer, por que não se pensa de forma diferente? Por que a universidade tem que ceder os seus servidores para a EBSER? E se a questão do governo é a contratação, a decisão do governo é não contratar via RJU e sim por CLT, por que não se inverte o contrato e a EBSER cede os seus servidores, os seus funcionários, né, porque aí serão funcionários públicos, não são servidores públicos, serão funcionários públicos, para a Universidade Federal de Santa Maria? Porque o que nós estamos analisando, a questão de uma demissão de um especialista, ela se dá no sentido de que o salário não é atrativo. Então nós temos um outro problema, que é a questão de captação de profissionais de alta especialidade, né? E a necessidade de se discutir salários que sejam condizentes e que mantenham esses profissionais dentro do hospital universitário. Porque hoje também nós vivemos a questão da medicina, ela tem subespecializações. Hoje nós temos profissionais com especializações em diversas áreas. Por exemplo, a gastroenterologia já existe, né, os hepatologistas hoje que se dedicam dentro da gastroenterologia só ao atendimento dos problemas do fígado. Então existem as subespecializações e profissionais que estudam muitos anos para dar essa atenção. Então, quer dizer, não é a questão de contratar por uma ou por outra, mas a questão salarial, então, que tem que ser discutida. Porque nós nunca vamos ter profissionais suficientes se nós não tivermos salários condizentes. A questão de anestesistas. Anestesista é um problema também nacional, né, de se encontrar profissionais que tu possa contratar. Nós, quando fizemos a rede de hospitais de apoio ao USME, né, nós tivemos grande dificuldade de contratar, que os municípios pequenos, hospitais pequenos, conseguissem profissionais de anestesia. E alguns profissionais, às vezes, que nós conseguimos, raros, outros municípios vinham e triplicavam o salário deles e acabavam levando esses profissionais para outra cidade. Então, nós temos muitas discussões que têm que ser colocadas, e é essa a colocação. Concordo plenamente, o controle social é importantíssimo, a contribuição, a participação é a única forma de nós podermos filtrar e manter, como nós dizemos assim, olha, o Sistema Único de Saúde, nesses seus 25 anos que foi, né, de existência, como ele foi construído da base, através da discussão de profissionais que vieram trazendo essas mudanças, e como foi colocado. Desde 2004, quando foi instituída a contratualização, os hospitais universitários já vêm exercendo essas atividades. Então isso para nós não é algo novo.
por que agora, então, o governo vem com essa possibilidade mágica de uma empresa que resolve os problemas? E se resolvesse os problemas, é a questão que eu pergunto, por que Porto Alegre, o Hospital de Clínicas, tem os mesmos problemas que nós enfrentamos? Sendo que lá eles têm uma folha de pagamento diferenciada, os salários dos seus profissionais são diferenciados, né? E mesmo assim eles enfrentam os mesmos problemas. Então nós vemos que realmente é uma discussão que ela vai muito além da simples questão de contratação de profissionais, busca de profissionais no mercado. Porque esses profissionais especialistas, nós só teremos e poderemos mantê-los dentro de uma instituição se nós dermos condições e salário condizente com a sua especialidade. Tem se falado bastante, se falou bastante agora, doutora Rosa, no controle social. Isso nos remete, né, diretamente à própria função do Conselho de Saúde, dos conselhos de uma forma geral e, no caso específico, o Conselho Municipal de Saúde. Essa discussão também já foi colocada aqui, ela é bastante clara, já passou, né, em mais uma oportunidade pelo Conselho. Tá? Como é que o Conselho encara, tá, esta tarefa de exercer a função social de algo que está sendo colocado hoje como solução, mas que não se pode dar garantia? Eu concordo com a doutora Elaine, tá? Não há garantia 100% pacífica, notadamente numa área como esta, que exige recursos, né? Exige a manutenção de atividades que são fins e outras que são meios para se chegar àquilo que é importante numa instituição como é um hospital universitário. Ser campo de experiência, de qualificação dos seus profissionais e atender uma demanda cada vez mais crescente. O papel do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho, nesse sentido, ele tem uma visão muito clara, eu acredito. Existe toda institucionalizado uma política de saúde. O que metade do Conselho pensa, né? Porque eles são usuários. O que isto traz em benefício à minha saúde? O usuário, ele não entra ele não consegue muitas vezes, até por vir de camadas da comunidade mais simples, muitas vezes, ele não consegue ter uma noção, digamos, dessa discussão de legislação, vai se transformar, vai privatizar. Regime de contratação. Regime de contratação. Ele sente aonde o sapato aperta. Então, isso nós tivemos várias manifestações nessas últimas reuniões das pessoas chegarem e dizerem, né, que para mim não importa, eu preciso ser atendido, eu quero chegar no hospital universitário e ser atendido. E hoje eu estou em fila de espera há 1 ano, 2 anos, para ter um atendimento. Meu irmão morreu porque precisava de um atendimento sem ter sido atendido. Né? Então são essas as coisas que chegam para nós, né? Como esse, por exemplo, de uma cirurgia que deveria ter acontecido hoje, cardíaca, que dava 2, 3 meses esperando e que não aconteceu e não tem prazo para acontecer. Quer dizer, esta informação chega para nós e esta reclamação chega. Então, do ponto de vista do Conselho, da metade do Conselho pelo menos, este é o mote. Quer dizer, esta é a solução. Nós precisamos do atendimento, nós precisamos de preservação da vida, nós precisamos de que exista uma atenção às nossas necessidades. Quem vai fazer é secundário. Daí existe uma outra banda do Conselho, né, que são aquelas pessoas que trabalham para o sistema. Né? Então, são os trabalhadores de saúde. Aí a visão é um pouquinho diferente, porque eles já têm uma visão do usuário, do sofrimento que o usuário passa em fila de espera e também da problemática que é esta parte de organização do sistema. E acaba esta pessoa também se colocando do lado do usuário. Né? Então, nós temos várias pessoas que são trabalhadores de saúde no Conselho que acabam votando junto com o usuário porque eles conseguem perceber o que é o sofrimento das pessoas caminhando, né, de um lugar para outro, à espera de um atendimento e à procura de um atendimento.
E existe o governo, né, as pessoas que representam o governo, que também sabe, porque é lá na sua porta que bate, quando é que eu vou ser atendido? Eu estou na fila de espera, já passou, quantos passaram na minha frente, sabe? Ações judiciais, muitas vezes, para que tenha o atendimento. Então, o gestor, ele também acaba ficando do lado do usuário também por isso. E é dessa forma, sim, que a negociação, né, porque o conselho, ele é todos esses atores, ele é uma mesa de negociações, né? E com isso chegar, então, a um denominador final, né, que é a resposta que a comunidade em si dá, né, ou os seus representantes dessa comunidade, às necessidades de saúde. Esta foi uma grande conquista do SUS, né? Tirar ele do gabinete e colocar lá na comunidade para que seja discutida, né, a necessidade, o que nós queremos para a nossa saúde. Bom, dos nossos debatedores de hoje, nenhum estará votando na reunião do Conselho Universitário do próximo dia 12, não é? Não. E aí, os votantes, digamos assim, né, os conselheiros, né, os integrantes do Conselho Universitário, vieram buscar, vieram se abastecer destas informações que vocês têm na condição de gestores, né, de agentes da linha de frente desse processo relacionado à saúde pública de Santa Maria? Não. E se não? Não. Renan? Não. Também não. Doutora Conselho Rosa, também doutora não. Elaine? Também não. Foi algo que me ocorreu agora aqui, né? Porque afinal de contas... Inclusive, eu escutei de uma aluna da medicina, né, um questionamento dela nesse sentido, né? Se eu não me engano é Ana, ela faz parte do diretório de medicina, e ela pegou e fez um questionamento. Ela disse assim: puxa vida, como pode, né, conselheiros que não vivem a nossa realidade, não participam da realidade da saúde, né, são docentes da universidade, né, participam da comunidade universitária, tomarem uma decisão tão importante sobre o nosso futuro ou sobre o futuro dos usuários do Sistema Único de Saúde. Então, realmente, é uma falha, né, muito grande, né? Eu acho que talvez esse espaço que a CACISM, né, através do teu programa, nos abre, né, é uma oportunidade, talvez, de trazer esse assunto, de que as pessoas possam, então, começar a entender isso aí e ter base, então, para a sua decisão. Então, realmente, eu fico, no meu ponto de vista, assim, como também membro da universidade, de certa forma, triste com essa situação. Acho que faltou do Conselho Universitário uma iniciativa de vir, no sentido de fazer uma audiência pública, né, uma grande discussão, para buscar subsídios para a sua decisão. Muito bem, nós temos aí 6 minutos, 7 minutos, 7, 8 minutos, dá para 2 minutos tentar partilhar, né, com os nossos convidados, fazendo colocações, trazendo informações dentro desse objetivo da CACISM, discutir assuntos da cidade e, nesse caso, oferecer para a população e, quem sabe, para algum conselheiro, para alguns conselheiros, né, subsídios para esta decisão tão importante. Doutora Rosa, começamos. O Conselho Municipal de Saúde, né, é aberto a todas as discussões e, principalmente nessa, então, ele tomou a frente, né, o que até foi criticado por algumas entidades, mas tomou à frente essa discussão porque, realmente, havia uma pressão interna dentro do Conselho e de entidades muitas vezes não conselheiras, mas que chegam até o Conselho, né, as discussões, querendo, né, que o Conselho tomasse uma posição. Nunca ele foi levado também para o Conselho, nem para o gestor municipal, nem para a universidade, ela não foi chamada essa discussão. Quem chamou foi a comunidade em si, que estava sentindo necessidade que o Conselho tomasse uma posição definitiva sobre o tema. E mesmo que não tenha direito a voto, né, com certeza a posição do Conselho é uma posição, né, de se respeitar, sem dúvida alguma. Enfermeira Ilse Melo, coordenadora da 4ª Coordenadoria e integrante do Conselho de Administração do Hospital Universitário. No Conselho de Administração também nós temos a participação de
o representante dos secretários dos municípios, né, com um suplente, e os secretários, nós nos reunimos uma vez por mês, e eles também solicitaram, né, que esse assunto fosse debatido, porque o hospital universitário ele está na pauta em todas as reuniões, né? E realmente nós fizemos essa discussão nos 2 colegiados, né, com a participação de pessoas do hospital e da universidade, e aí saiu essa resolução de apoio depois de um amplo debate com os secretários, né? Então foi bastante interessante, porque apesar de terem um representante no CONAD, houve a possibilidade de ampliar essa discussão, né, e dos secretários se apropriarem. A partir disso também levarem a discussão até a M-Centro com os prefeitos, inclusive houve uma manifestação lá na universidade pelos prefeitos, né, que também não foram muito bem recebidos, etc., mas deverão estar presentes na próxima. Então, acredito sim na questão do controle social. Eu fiz parte do conselho como trabalhadora, depois como gestora, e acredito que esse debate ele tem que ser amplo, né, e tem que vir para a sociedade. Sinto também que não tenha sido feito esse debate com os conselheiros, né, uma audiência pública que poderia ter sido realizada, mas acho que não é digamos, não é uma norma, né? As decisões são tomadas fechadas, né? De forma fechada. Mas enfim, nós, enquanto, digamos assim, eu sou antes do SUS, né? Comecei a trabalhar antes do SUS. Então, a partir do SUS, com essa democratização toda, não poderia haver outra forma, acredito. Tem que ser ampliado, tem que ser discutido, tem que ser compartilhado. Muito bem, obrigado também, enfermeira Ilse Melo. Carlos Ganando Amaral, o que ainda é importante colocar? Este espaço, esse exercício de cidadania, né, que nós estamos fazendo como participantes, como gestores, como ocupantes, né, ocupantes de cargos que são temporários, mas como cidadãos, né, essa nossa participação também me mobilizou como ex-diretor a participar da frente, né, em defesa do hospital universitário. Né. Quero frisar bem, a frente que foi criada, existem vários movimentos sociais e vários sindicatos, né, que fazem parte, que estão discutindo, ela é em defesa do hospital universitário, que ao longo destes anos vem prestando esse excelente serviço a toda a nossa comunidade. Né. E nós vemos assim, olha, eu me lembro, a doutora Elaine também tem um tempo de universidade, mas eu me lembro que na universidade teve uma assembleia universitária, né, que eu participei, que foi lá na educação física. Inclusive o Dr. Edson foi quem conduziu as discussões e foi chamada exatamente por um debate amplo com toda a comunidade, né, lá no estádio do Centro de Educação Física, para que se tomasse uma decisão importante na universidade. Então, mesmo sendo reuniões fechadas, mesmo para que não seja um ato inconstitucional, a questão de passar pela votação do Conselho Universitário diz respeito à questão da autonomia da universidade, que é constitucional. Né? Então, como órgão máximo decisório, isso tem que passar por eles. Mas exatamente, isso não impede de que alguma outra forma tivesse sido feita, né, de fazer essa consulta, ter esse debate, para que nós tomássemos com consciência a decisão mais correta para nós mantermos e melhorarmos o nosso hospital universitário. Obrigado, Carlos Ganando Amaral. Doutora Elaine Rezener. Né? Encerrando. Né? Como atual diretora do Hospital Universitário. Eu penso assim, de longa data, o Hospital Universitário, todos os centros acadêmicos da universidade têm assento no Conselho Universitário. Mas o hospital é um órgão suplementar, mas ele é suficientemente grande para merecer uma cadeira no assento, né? Um espaço de deliberação no Conselho Universitário, mas existem alguns entraves burocráticos em função disso. Mas, de qualquer forma, eu penso que o Conselho Universitário é composto de pessoas altamente qualificadas dentro da universidade, né?
que tem uma grande responsabilidade. E sabe como é a questão do poder ou da deliberação, a quem muito é dado, muito é cobrado, não é? Então, assim, tradicionalmente na universidade é impossível que esses conselheiros, né, a universidade é muito grande, ela é muito plural, então de conhecer detalhes de todos os centros. Por isso, ao longo da história do Conselho Universitário, tem sido ouvido o conselho de cada centro, o Conselho do Centro de Ciência da Saúde, quando o assunto é atinente ao Centro de Ciência da Saúde, né, o Conselho de Administração, quando o assunto a ser debatido tem relação com o hospital universitário, e eu penso que deve acontecer dessa forma. Como eu disse lá no começo, o nosso Conselho de Administração é plural, tem representação da comunidade, dos alunos, dos servidores, dos professores, de todos os cursos, e tem lá um parecer, e eu acredito que, né, os conselheiros saberão conduzir isso a bom termo na próxima reunião que vai acontecer. E essa é a nossa expectativa, né? Fundamentalmente é o nosso desejo, né? Pensando no melhor, evidentemente, para o hospital universitário, né? Para os acadêmicos, para os profissionais e, é claro, para os usuários. Obrigado aos debatedores pela contribuição que deram na discussão desse tema extremamente importante. O Análise Santa Maria em Debate, um programa da CACISM, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, agradece mais uma vez a presença dos nossos convidados, a sua presença aí nos acompanhando, e estaremos de volta com uma nova edição, um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 21h30. Obrigado, boa noite.